Parece ser cada vez mais difícil fazer pintura sur motif. Parece, pelo menos, cada vez mais difícil fazer uma pintura sur motif que se subtraia aos estereótipos em que um pretenso culto de tradição a converteu e seja capaz de oferecer um contributo consistente para a renovação da expressão pictórica, ao tempo, naturalmente, que oferece uma oportunidade para desafiar os hábitos da percepção visual, interditando as rotinas. Mais a mais se os motivos parecem vistos e revistos, mais a mais se a sua condição emblemática os sacraliza em tais índices, que transfigurá-los é sempre um risco. Melhor é, por um lado, o risco de os tornar diferentes, logo outros. E é, por outro lado, o risco de conduzir os fruidores de uma tal pintura a uma fruição que, pela desacralização que implica, se torna difícil, dolorosa mesmo. Sem que isto interdite empatias, mais raras, suscetíveis de uma identificação total, identificação que resulta de uma expectativa, até de uma ansiedade, pressentidas esta e aquela, mas esperando a concretização de uma diferença e as surpresas inerentes para poderem manifestar-se. Contudo, o fator unidade e a técnica do artista continuam inerentes a toda a obra. Estão lá. Não se alteram ou perdem qualquer identificação ou força criadora. Pensamos que os trabalhos ora selecionados para o presente documentário constituem o cerne da questão. Encontram-se dentro desta ordem de ideias. Pelo que faz, pelo como faz. Pelo que faz, ela é uma mostra onde se evidenciam até ao ostensivo os motivos. Pelo como faz, ela evidencia flagrantemente uma renovação de linguagem que só pode ser uma nova visão das coisas e um novo entendimento, que se traduz sempre e também em originalidade e força criativa. Nova visão e novo entendimento que estão na maneira como resolve o procedimento com os aspectos essencialmente pictóricos da pintura. A condição de superfície e a organização do espaço, organização, aliás, submetida a subtis problematizações, a harmonização de segmentos onde a presença do motivo prevalece com segmentos de onde está banido qualquer teor referencial, perspectivações que multiplicam os pontos de vista no mesmo trabalho ou que de trabalho para trabalho cultiva soluções diversas, tanto se os conjuntos são panorâmicos, como se o conjunto não integra senão um pormenor arquitetónico, como é o caso de um ou outro quadro aqui reproduzido. A sobreposição da visão e do conhecimento, como acontece quando conjuga a rede de um plano com o ícone de uma edificação, os valores cromáticos anti-impressionista que proporciona, uma enorme espontaneidade de fatura, com predomínio de uma espátula solta em termos de pincelada, capaz de se aproximar de certos informalismos e se compatibiliza com os deliberados inacabamentos da representação objetual, é um facto que não pode ser ignorado na obra deste artista. Atente-se, por exemplo, no quadro com o título Baía de Cascais, óleo sobre tela com as dimensões de 50 por 65 cm, datado de 2002, que ora vemos na imagem. As areias, as figuras, já silhuetas, que se localizam no pontão, ao fundo, os dois prédios à nossa direita, em plano retirado, os montes, os dois pequenos barcos e as areias da praia constituem por si só elementos que fazem parte do primeiro, segundo e terceiro planos da obra, ilustrando bem o que afirmamos. E poderíamos dar mais alguns exemplos de outros quadros de mestre João Mário que se enquadram neste contexto de observação, filmados para o presente documentário. Se esta obra é uma nova visão e um novo entendimento, como se disse, e tanto uma como o outro residem nos procedimentos que conduzem a umas soluções, é lícito dizer ainda que residem, mas não se esgotam nestes procedimentos, nem sequer nessas soluções. Como razão de voo de uma ave não são as suas asas. A razão desta pintura não é nem o processo, nem o enunciado em que se concretiza, nem é igualmente o referente que utiliza ou os significados de que se faz a portadora. É, em qualquer momento ou em qualquer das situações pictóricas em que cada quadro consiste, a poesia que delas se desprende, os voos que favorece,
as incursões imaginárias que possibilita. Com efeito, com a obra de mestre João Mário, frui-se uma poesia feita de estruturada técnica, desenho seguro em simultâneo com uma poesia da mancha que é dada à realidade através de cores alaranjadas ou de tons de castanho terra amarelado, negro forte ou verde suave, e onde se operam ainda desarticulações que impedem leituras racionalistas ou empiristas. Sobreposições de sintaxes não produzem instabilidade, mas deixam sempre presentes múltiplos pontos de vista que aqui e ali se aproximam dos caminhos que não levam a parte alguma, como explicitou Heidegger. Heidegger, que obriga a relembrar o Hölderlin de O Homem Habita como um Poeta, e também as digressões de Bachelard a propósito da poética do espaço, que é em suma para aquilo que João Mário dispõe cada uma das suas obras, para uma vivência poética e nova de espaços reinventados pela pintura e como pintura. 48 anos de exposições, desde os Salões da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1962, 64, 66, 1970, 74 e 78, com passagem frequente por Lisboa, Porto, Alenquer, Leiria e Sintra, sem contar com alguns países da Europa, Espanha, Itália e dos Estados Unidos da América, fazem de João Mário um pintor de evidente importância, teimando para além de modas e de mercados concomitantes, num caminho próprio e pessoal, de gosto impressionista dentro dos parâmetros convencionais do cultivo de um ar-livrismo de grande qualidade. Os temas abordados a miúde na obra de João Mário vão preferencialmente para o casario de aldeia, motivos da vida rural, da figura, da cidade, do recanto, passando pelos monumentos, pelas marinhas, costumes populares, feiras e romarias e paisagem. Para quem pinta e comunica o seu trabalho com os outros, esse reconhecimento terá de ser necessariamente público. Finalmente, João Mário viu nos últimos anos a sua obra reconhecida a nível nacional e internacional. A publicação do livro sobre a sua vida e obra, lançado em finais de 2002, a quando da inauguração da terceira Bienal de Arte da Expressão Figurativa de Alenquer, e do documentário filmado de que foi alvo com o título João Mário, A Dança das Cores, realizado pelas produções Anifa Taju para as coleções Arte em 2005 por Afonso Almeida Brandão, em DVD e VHS, viria a assinalar um importante marco no percurso artístico e biográfico do artista. João Mário Aires de Oliveira, de seu nome completo, nasceu em Lisboa no dia 26 de setembro de 1932 e reside em Alenquer, onde mantém ateliê. Foram seus mestres Albertino Guimarães, Domingos Rebelo e Álvaro Duarte de Almeida. Em 1962 realiza a sua primeira exposição individual de pintura, a qual assinalaria o início de uma carreira repleta de êxitos que chega aos nossos dias. Em 1965 e 1987, empreende viagens de estudo por vários países europeus, nomeadamente Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália e Suíça. Durante a sua carreira artística, participou em cerca de 150 de exposições coletivas de pintura. Em 18 de outubro de 1992, inaugurou a Casa Museu João Mário, em Alenquer. Em 1998, 2000, 2002 e 2006, é um dos principais impulsionadores e organizadores da primeira, segunda, terceira e quarta Bienal de Arte de Expressão Figurativa de Alenquer. João Mário, ao longo do seu percurso artístico, já obteve vários prémios em pintura, menções honrosas e algumas medalhas de ouro, bem como o prestigiado Prémio de Honra Crítico de Arte Professor Reinaldo dos Santos em 1981, a medalha de prata em 1983, a quando da exposição da Casa do Ribatejo, Escola Ferreira Borges, e o Prémio de Honra Pintor Rosa Mendes no ano de 1985, além de outras distinções. A sua obra está citada em diversos dicionários de arte e antologias de pintura, designadamente no dicionário Portuguese 20th Century Artists, de Michael Tannock, edições Phillimore, Londres, 1978. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses da editora Civilização, Porto, 1985, de Fernando Pamplona.
na antologia Cor e Luz, Ensaios de Domingo, segundo volume, da editorial Vigo, Lisboa, 1988. E mais recentemente, no dicionário O Figurativo nas Artes Plásticas em Portugal do século XXI, Quem é Quem?, das produções Anifa Taju, Lisboa, 2007, ambos da autoria do crítico de arte e jornalista Afonso Almeida Brandão. A obra de João Mário encontra-se representada em inúmeras coleções particulares, instituições públicas e museus, nomeadamente em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos da América, Áustria, Itália, Suíça e Japão. João Mário está desde há vários anos ligado à Galeria Euroarte, em Lisboa. E os seus quadros atingem já altos valores no mercado da arte nacional e internacional, designadamente em estabelecimentos leiloeiros portugueses. Estamos diante de um artista de inquestionável valor artístico, cuja obra vai ficar ligada à segunda metade do século XX, princípios da primeira metade do século XXI.